Vamos falar de tensão mundial? Gente. Terminou na manhã desta quarta-feira a visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. A agenda é a primeira de uma personalidade do primeiro escalão do governo ao país em 25 anos e trouxe tensão à relação diplomática entre os Estados Unidos e a China. Para entender melhor a repercussão dessa visita, recebemos agora o professor de Geopolítica e Negócios Internacionais da Esquemar Business School, Wilson Mendonça. Bom dia, professor. Prazer falar com você agora pessoalmente aqui. Bom dia, João, Lucas, Paulo, finalmente, né? Depois de tantas conversas virtuais aí. Mas você só vem, presencial. Você só vem quando a gente tá quase numa terceira guerra mundial. É impressionante, é o arauto da desgraça esse cara. Eu tô percebendo quando que o meu número no contato de vocês ele vai ser cortado, viu? Porque vocês já estão percebendo que é o que me atrai, né? O João, quando abriu ali, momento de tensão, falou, pá, agora é minha vez, vamos assumir. Mas... Eu queria começar provocando vontade, o professor Wilson Mendonça, porque a maioria das pessoas não conseguem entender qual é a importância dessa atitude de defesa chinesa quando alguém se aproxima de Taiwan. Qual é a importância dessa? Que realidade é essa que faz com que as autoridades chinesas tenham arrepios, e às vezes até arrepios que podem levar uma atenção muito maior, quando qualquer autoridade de qualquer outro país se aproxima de Taiwan? Essa, como sempre, né, Paulo? Essa é uma pergunta muito complexa que envolve aspectos de geopolítica, envolve aspectos até da dinâmica do comércio internacional, né? A gente está falando de uma região produtora de quase 50% dos chips globais, mas a China ela tem um histórico de integração regional, principalmente a questão da soberania da região, muito voltada às ameaças que ela pode encontrar no sul, no Mar do Sul da China. E Taiwan faz parte praticamente do planejamento do governo atual de ser reintegrada. Essa fala não é dita de maneira tão expressa, mas não deixa de ser um certo plano de governo do atual chefe de Estado chinês. Os Estados Unidos, quando eles fazem esse tipo de visita, é uma visita que gera um impacto enorme e é uma visita também que faz com que a política estadunidense, que normalmente utiliza muito o inimigo externo para tentar arrefecer problemas no âmbito doméstico, em ano de eleição do Congresso, em ano de eleição, inclusive, do Partido Chinês, não deixa de ser também extremamente estratégica. Muitas pessoas criticaram o timing dessa visita, porém, não podemos ser ingênuos ao ponto de achar que a chefe do parlamento americano, ela fez isso à revelia de qualquer intenção do chefe do executivo americano. Eu acho que há uma necessidade de afastar o chefe do Estado dos Estados Unidos no ato de responsabilidade quanto a essa mobilização, porém, também há uma intenção de colocar um bloco como inimigo e de maneira mais coesa. E aí eu já traria a Rússia para essa questão. E fechando a sua pergunta, a ameaça principal é que é um regime democrático, é um país que tem uma dificuldade muito grande de ser reconhecido por outros países, mas tem um fluxo comercial global, gritante, e, de maneira muito clara, influencia a grande parte da população da China continental pelo regime que eles vivem lá. Né? Então, nós vimos o que aconteceu em Hong Kong recentemente, nas questões de demanda por questões democráticas, e Taiwan é um regime democrático desde 49. Então, isso é algo que a China enxerga como uma ameaça a poucos quilômetros de distância. Né? Wilson, a questão de Taiwan, eu acho que o delicado é entender como é que se constrói a geopolítica ali naquele cenário. Porque a China tem a agenda que ela chama de uma só China. A China não reconhece Taiwan como independente. E os Estados Unidos, curiosamente, também não fazem quando consideram a China como uma só China. Mas falam, se houver um conflito Taiwan-China, os Estados Unidos vão defender o lado mais fraco. Né? Com essa ida da Pelosi a Taiwan, a Taipei ontem, aliás, era secreta, né? Ela tinha uma agenda na Ásia, mas não falava se eu não ia. A China falou, se ela vier, vai dar ruim. Ela acabou indo, e aí você teve ontem, é claro, aquela guerra de informação, né? O governo chinês falou que sobrevoou o Estreito de Taiwan com aviões militares, Taipei nega, fala que não houveram manobras ali, não houve manobras ali. Como é que isso pode... Agora ela saiu de lá, né?
esfriou. Como é que isso pode impactar o mercado global? Você está falando das 2 maiores potências do mundo rangendo, mostrando os dentes, né? E aí, a gente está aí ainda nessa esteira de Ucrânia e Rússia. Como é que o mercado pode reagir essa semana aí com essa visita da Pelosi, Wilson? Essa questão, Lucas, é bem interessante, porque os Estados Unidos, a Casa Branca, inclusive, ela intitula essa política como ambiguidade estratégica. Ou seja, nós reconhecemos a China como um só Estado. Porém, faremos a manutenção e a sustentação do regime democrático de Taiwan da maneira que for necessária, inclusive por intervenção militar. E o Biden, que é um chefe de Estado que normalmente acaba falando demais em alguns momentos, né? Ele é muito criticado por isso. Ele, de uma maneira um pouco mais incisiva, ele deixou claro por uma pergunta que não, se for necessário, nós faremos sim uma intervenção militar para manter esse tipo de política. E há um acordo entre Estados Unidos e Taiwan desde 1979 que defende esse tipo de relação bilateral, mas sendo que o outro lado não é reconhecido como Estado, porque o Estado é a China. Haja ambiguidade. Assim, os Estados Unidos estão jogando para os dois lados. É aquele famoso, dou tapinha nas suas costas, mas eu tenho interesse ali também. E você tocou num ponto crucial. Ontem a gente já conseguiu perceber a mobilização do mercado internacional, né? As moedas estrangeiras, a gente já consegue perceber que há algumas sanções por parte do governo chinês em relação à importação da China, de Taiwan, em relação a Taiwan. Porém, nós estamos vivenciando esse tipo de situação globalmente num período muito curto de tempo. Ou seja, a gente já está percebendo que há uma retração do comércio internacional, a logística global já está sendo comprometida há muito tempo, antes da guerra da Ucrânia. Sim. Piorou muito com a guerra da Ucrânia. Há ainda agora investidores internacionais que vão puxar mais o freio ainda por causa dessa situação atual. Então, há um processo em escalada que preocupa muito a situação global. E eu acho que a pergunta-chave que todo mundo vai fazer agora é, quais seriam os possíveis dobramentos? Até onde a China vai? A China vai conseguir aceitar calada 25 anos sem uma visita de um chefe do parlamento e depois não fazer nenhum tipo de mobilização? Ou seja, só convocar o embaixador dos Estados Unidos vai ser o suficiente? Qual vai ser o tipo de recado? E aí, eu considero que há uma manobra estratégica que não deixa de ser ambígua, mas há uma manobra necessária por parte dos Estados Unidos de fortalecimento do governo americano no ano de eleição do Congresso. Sim. Porque tira das costas do Biden a responsabilidade de ter feito isso, joga nas costas da Pelosi, mas, ao mesmo tempo, ambos são do mesmo partido. E ambos dão um recado muito claro. Eu estou combatendo os países não democráticos. Eu estou combatendo os países que estão tolhendo a liberdade. Não estou combatendo simplesmente a revelia sem uma ideologia. Há uma ideologia ocidental, uma ideologia estadunidense. Então, isso tem por trás um manto ali que dá uma solidez. Mas você tem do outro lado do espectro, amiga, a China, né? Não é brincadeira, não. E a Rússia ali atrás, né? Sim. Eu ia até fazer esse questionamento, porque ontem, quando a gente começou a falar dessa tensão, eu falei com o Lucas, eu tenho medo que a Rússia é muito próxima da China. A gente falou sobre isso nesse conflito da Ucrânia com a Rússia, que a China estava ali, não apoiava, mas também não condenava. E como é que fica agora? Primeiro, você acredita que podemos ter um conflito entre Estados Unidos e China, ou vai ficar somente nessas sanções econômicas, e o papel de outros países nessa tensão? Rússia, Coreia do Norte ontem já manifestou apoio à China, que também já é um outro risco, né? A gente sabe do histórico da Coreia do Norte. Como é que fica agora? Podemos ter sim um conflito? Outra pergunta extremamente complexa e interessante ao mesmo tempo, porque você mencionou a Rússia, e a Rússia foi um dos primeiros a se manifestarem, né? Deixando muito claro o quanto que os Estados Unidos, as atitudes dos Estados Unidos tendem a desmobilizar estados legítimos, reconhecidos globalmente. E o papel da Rússia, ela é muito estratégica. Quando a gente conversa sobre geopolítica, ela é muito estratégica nesse tipo de triângulo. Porque, muito sucintamente, só para contextualizar a nossa conversa, até 71,
Taiwan era reconhecida no Conselho de Segurança. De 71 para frente, a China continental ingressou com uma estratégia espetacular de um dos maiores diplomatas que já existiram, que foi Kissinger, dos Estados Unidos, deixando muito claro, estamos numa fase que perdemos a paridade dólar-ouro, a gente está numa situação no Vietnã complexa, e um período da Guerra Fria que, convenhamos, está gerando um desgaste considerável. É muita coisa para resolver ao mesmo tempo. Vamos trazer um inimigo comum para que esse inimigo comum ele dilua um pouco do atrito bilateral entre na Guerra Fria, Rússia, União Soviética à época e Estados Unidos. Então vamos fazer uma diplomacia triangular. Trouxe a China continental e aí sim a China continental ingressou na ONU, pobre, fraca, porém em 79, os Estados Unidos, em outra situação, uma Guerra Fria mais recrudescida por parte do finalzinho do governo Carter, e aí anos 80 já entra forte com o governo Reagan, já reconhece que, bom, precisamos agora, já trouxemos, estão acelerando um processo de desenvolvimento, precisamos agora frear esse processo. Então assinaram um acordo no governo Carter com Taiwan, deixando muito claro, olha, nós somos defensores aí tem o manto da democracia ad infinitum. Porém, a Rússia, a União Soviética à época, continuou naquela situação de extremo atrito. Hoje, quem lê isso e fala, poxa, mas então quer dizer que os Estados Unidos jogou no colo da Rússia um apoio da China contra os Estados Unidos? Não precisava de fazer isso. Isso sempre existiu. A diferença agora é, para a opinião pública doméstica norte-americana, existe sim um país a ser combatido ideologicamente que reprime, segundo as doutrinas, principalmente ocidentais, do âmbito político, grande parte da sua população. Então, conseguir amalgamar esse tipo de inimigo externo para favorecimento no âmbito doméstico é uma estratégia que os Estados Unidos vem fazendo há muito tempo. Há muito tempo. Então, eu não saberia dizer se o tamanho da intensidade do conflito, porém, a China também, há tempos que ela estava esperando uma bela desculpa para conseguir imprimir ou aumentar o tipo de pressão em relação a Taiwan. E eu acho que os Estados Unidos também não deixou de dar uma excelente oportunidade para que esses testes que são feitos muito próximos à ilha possam, inclusive, cruzar o espaço aéreo e aí sim colocar a Taiwan numa situação de derrubaremos ou não derrubaremos esse avião. E se derrubar, inicia-se uma guerra. Ah, não. Ô, Wilson, não vou te trazer aqui nunca mais, velho. Não, eu queria como ocidental puro, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de entender essa importância da China. A gente fala da China e lembra de Marco Polo, né? E como ocidental puro, eu tinha dificuldade de entender. A questão de 10 anos, eu entrei em contato, fui presenteado com um livro do Gabe Menzies, que é um oficial submarinista da esquadra inglesa, e que depois de reformar-se, partiu para uma pesquisa sobre China, que era uma atração dele, e faz uma pesquisa, 120 países, relações, documentos, bibliotecas de vários lugares, e escreve 2 livros. 1421, o ano que a China descobriu o mundo, 1434, o ano que a frota chinesa passeia pelo mundo. E aí eu comecei a entender um pouco a dimensão da China. A China, nós ocidentais não temos a exata dimensão da China. A China vem com uma cartada comercial muito forte. Esse movimento agora pode dar para a China uma cartada política mais forte e uma definição do tamanho político que os chineses querem ocupar na atual arquitetura de relações diplomáticas do mundo? Eu acredito que sim. Isso pode, inclusive, legitimar esse tipo de posição que a China vem pleiteando há muitos anos. Eu acho que essa é uma grande possibilidade, porque, como eu disse, o Xi Jinping, o chefe de Estado chinês, em nenhum momento ele nega a necessidade de reintegração de Taiwan. Agora, uma coisa que tem que ser muito clara, principalmente para os ocidentais, é a política externa chinesa, ela não é expansionista, ela é de manutenção do status territorial. Então, quando a gente conversa sobre Nepal, Hong Kong, Xinjiang, que tem uma população muçulmana, grande parte das pessoas começam a, poxa, mas você está violando a soberania. Não, a leitura chinesa não é aquela que invadiu outros estados. Ela está simplesmente reintegrando o que ela considera legitimamente dela.
Então, a partir de 49, quando os nacionalistas foram para Taiwan, depois de terem sido derrotados pelo Partido Comunista, a China nunca abriu mão. Ela não conseguiu ainda fazer essa reintegração. Porém, ela nunca abriu mão desse tipo de coisa, que para alguns seria uma invasão a outro Estado. Mas, ao mesmo tempo, a pressão econômica que a China exerce no planeta é tão grande que o número irrisório de Estados globais reconhecem Taiwan como um Estado soberano. Isso diz muito. Diz muito, porque uma coisa é você reconhecer o regime democrático que existe lá. Outra coisa é você reconhecer que há um Estado soberano. Tá aí, gente, o Central recebendo o professor de Geopolítica e Negócios Internacionais da Esquema Business School, Wilson Mendonça. Professor, obrigado mais uma vez. Tomara que você volte para falar de coisas mais tranquilas aqui no Central, viu, professor? Eu vou procurar uma pauta, eu ainda não encontrei, mas eu espero que eu encontre alguma que seja bem otimista. O Fergus no chat aqui, alô Paranhos, no WhatsApp, mandou aqui, não sei vocês, mas não sou muito otimista em relação a essas tretas internacionais, não. Medo de uma terceirona. Eu também tô com ele, viu? Se depender do Wilson, o Fergus, não preocupa não, tá chegando. Eu penso um pouco diferente, até converso com muitas pessoas e penso um pouco diferente. Eu acho que hoje o clima de tensão e de possibilidade de respostas rápidas, principalmente as nucleares, faz com que todo mundo aquete o facho e fique com a bundinha mais sentada na cadeira. Paradoxalmente. Paradoxalmente. Você tem o maior potencial bélico, mas um potencial bélico muito perigoso de ser mexido. É contraproducente a utilização dele. Exatamente. Esse é o motivo da... É o por isso famoso que eu ter acho- para não usar, né? É o ter para não usar e que faz com que todos eles tenham aquele raciocínio de que quem tem medo. Essa que é a verdade. Quem tem, né? É uma ferramenta de dissuasão que conseguiu nos segurar da Segunda Guerra até hoje, é o que a gente está discutindo agora. Uma possibilidade de uma terceira guerra. Excelente. Muito obrigado, professor Paulo. Tô vendo